Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horário você estiver vendo este vídeo. Eu sou o professor Fábio e vamos começar com a nossa aula sobre substantivos. E na verdade ela faz parte de uma série de 3 aulas sobre essa parte mais básica da morfossintaxe, substantivo, adjetivo e como que a gente trabalha com a flexão deles. Porque são muito parecidos, eles têm muitas semelhanças aqui e ali, mas não são a mesma coisa. Então vamos lá. Para substantivo, eu trouxe uma definição que é um resumo de uma que eu acho que funciona muito bem. A gente define como substantivo tudo aquilo que nomeia lugares, seres, substâncias, qualidades, estados e processos. A gente tem que parar um pouco de pensar naquela concepção que eu considero bastante falha, inclusive, de dizer que substantivo é aquilo que nomeia as coisas. Se fosse isso, nós não teríamos as outras categorias gramaticais, no caso morfológicas. E em segundo lugar, é muito mais difícil a gente falar sobre substantivo sem a gente imaginar o seguinte: substantivo é aquilo que vai nomear lugar, porque os locais vão ter nomes, muitos nomes próprios. Seres, esses seres podem existir ou não, que fique bem claro. Substâncias, podem nomear qualidades. Aí é que entra um fator importante. Por que a gente tem que tomar cuidado com a definição de adjetivo que vocês vão ver num outro vídeo? Então, por exemplo, quando eu digo bondoso, bondosa, eu estou falando de qualidades. Da mesma maneira que eu falo o bem, o mal, quando eu falo honestidade, honestidade é uma. Vai ser ao mesmo tempo uma qualidade, dependendo de como que você monta a sua frase, como vai ser também um substantivo. Estados, quer dizer, tristeza, alegria e processos. Nós podemos dizer assim, por exemplo, dança, nado. Então, isso também são substantivos. O que vai acontecer então quando a gente fala de substantivo é exatamente isso. Ele vai dar nome a um monte de coisa no, na nossa concepção para que a gente consiga interpretá-las. E para a gente, o substantivo ele se divide, ou melhor dizendo, ele se flexiona em 2 aspectos: em gênero e em número. Eu já devo ter falado isso em algum lugar, mas caso eu não tenha falado, torno a repetir, não existe a parte de variação, a gente até poderia colocar em grau aqui, mas o grau ele está muito mais ligado à parte de processos de composição. Eu não coloquei varia em gênero, número, eu não coloquei que varia em grau, embora ela varie, as substantivos e adjetivos variem em grau também, porque a variação por grau, na verdade, é um processo de derivação. Então ele não altera exatamente a palavra. Não é que nem aqui, por exemplo, que o gênero ele vai dizer se uma palavra é masculina ou se ela é feminina. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que pensar um pouquinho. Então eu não consigo levar grau como variação, e sim por um processo de derivação, um processo derivacional. Não que entre masculino e feminino, singular e plural também não seja. Mas aqui você tem coisas diferentes. Quando você pensa em masculino, você está falando de uma coisa, feminino, você está falando de outra. Quando você está falando de singular, você está falando de um elemento. E quando você está falando de plural, você está falando de mais de um elemento. Então, eu acho que isso é interessante da gente começar a pontuar. E quando a gente fala de gênero, a gente está abordando muito a terminação de palavras. Em português, a gente utiliza muito a questão do masculino e feminino quando você tem variação do mesmo ser. Mas isso eu vou comentar com vocês em vídeo sobre processo de flexão. E o número singular e plural. Então aqui eu tenho uma observação sobre gênero em português. Quando a gente fala de gênero, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de divisão de masculino e feminino. As palavras em português,
Elas são divididas entre masculino e feminino. E não adianta brigar muito com isso. Então, por exemplo, quando eu falo a caneta, caneta é uma palavra feminina. Isso não importa o que você diga, enquanto o lápis é uma palavra masculina. Só que isso é um critério puramente estrutural. O que isso quer dizer? No caso do gênero dos substantivos, e também no caso dos adjetivos, quando a gente trabalha com concordância, ele não indica necessariamente o sexo do ser. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre a vítima, que é o que nós vamos chamar de epicê não, de comum de dois gêneros, comum de dois gêneros não, ela é invariável, desculpa, ela é invariável. Quando nós falamos disso daí, nós estamos falando, independente da pessoa ser um homem, ser uma mulher, vítima continua sendo feminina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente imagina a questão do masculino e feminino em português. Nunca na língua portuguesa vocês terão masculino e feminino, de modo que, vamos dizer assim, traduza o sexo dos seres, a não ser que você trabalhe com macho e fêmea, como é no caso dos epicenos, por exemplo. Quando você fala de cobra macho e cobra fêmea, aí você tem essa divisão masculina e feminina para sexo também. Mas mesmo a questão de macho e fêmea, você acaba transformando o macho, a palavra macho e fêmea se tornam quase que um adjetivo aí, embora a gente trabalhe com substantivo composto. Então o processo de composição é basicamente esse. E isso também me leva a mostrar uma coisinha para vocês que muita gente comete de erro. Muita gente diz que mulher é feminino de homem, homem é masculino de mulher. Isso não poderia estar mais errado. O que acontece, para que muita gente ainda reproduza isso, é que lá para 1965, quando houve uma reforma na gramática de língua portuguesa, essa reforma realmente foi algo muito pesado, muito mais do que a nossa dita reforma ortográfica. O que acontece? Dizia-se que se você tem por exemplo, sei lá, zangão e rainha, vai, abelha rainha. Eu ia até falar zangoa e tem gente que diz isso daí. Quando eu falo, por exemplo, assim, zangão e abelha rainha, ou alguma coisa do tipo, cão e cadela, embora as pessoas estejam preferindo cachorra, o que não está errado. Então, quando a gente fala assim de seres com características biológicas distintas, a gente está falando assim: homem, ela é o feminino é o masculino de mulher, eu ia falar feminino, é o masculino de mulher, quando a gente trabalha do ponto de vista biológico. Então você tem essa diferenciação. Homem é uma versão, aí não tem um termo exato para explicar isso daí, da mulher, assim como mulher também é um feminino de homem dentro de características biológicas. O problema é que gramaticalmente isso não faz o menor sentido. Porque todo o processo de masculino e feminino em gramática é por processo de derivação, ou seja, eu acrescento um A ou um O para determinar o gênero. Quando eu não faço isso, eu tenho palavras diferentes para seres diferentes. Então, homem designa um ser do sexo masculino e mulher designa um ser do sexo feminino. Mas uma palavra não é masculina ou feminina da outra. Então, esse é um erro muito frequente quando você vai pegar gramáticas muito antigas ou baseadas em gramáticas muito antigas para dizer que um é masculino e o outro é feminino. Nesse sentido, não. Não quer dizer que mulher não seja feminino e, no caso, a mulher e o homem não seja masculino. O que acontece é o seguinte: quando a gente fala disso, e prestem bem atenção, nós estamos falando de seres biologicamente masculino e feminino, ou atribuídos como tal, já que nós não podemos falar somente da parte biológica. Ou seres que se atribuem ou que se identificam como homem e mulher. Vamos deixar isso aqui bem claro também. Então, quando a gente fala de seres que biologicamente ou que de alguma forma se identificam como homem ou mulher, a gente tem palavras diferentes para designar os dois. Então, eu acho que é muito importante a gente prestar um pouquinho de atenção nisso.
E aí, falando um pouco de sintaxe, já que nós estamos estudando morfossintaxe, os substantivos, eles são sintagmas nominais. O que isso quer dizer? Ele funciona como estrutura de composição para elementos maiores, no caso, sujeito e predicado. Então, ele serve de núcleo, todo substantivo ele vai servir de núcleo para sujeito. Sempre que você tiver um sujeito, o substantivo será sempre o núcleo. Pode ser que não seja o único núcleo, mas ele sempre será núcleo. Ele vai ser núcleo de objeto direto e indireto, quer dizer, quando você usar um complemento para um verbo, o substantivo automaticamente se torna a parte mais importante. Os predicativos, alguns predicativos são formados por adjetivos, alguns são formados por substantivos seguidos de D muitas vezes, como se formasse uma locução adjetiva. Funcionam como complementos nominais, ou seja, eles completam substantivos como, por exemplo, eu concluí a venda da casa. Esse da casa é o complemento nominal de venda. Funciona como adjuntos. São adjuntos quando você tem normalmente expressões maiores, normalmente com períodos muito maiores. Adjunto adverbial adnominal quer dizer o seguinte: no caso adverbial eu formo um advérbio usando preposição mais substantivo, ou eu também utilizo como adjunto adnominal quando ele faz parte, ele complementa não, ele amplifica algumas coisas dentro da oração. Normalmente, quando você vai utilizar em período composto por subordinação, você vai ter muito de adjunta de nominal com substantivo. Normalmente eles são outras classes de palavras. Vão ser agentes da passiva, quer dizer, quando você troca uma sentença da voz ativa para a voz passiva, quando você diz, por exemplo, assim: ontem alguém quebrou a porta. Ontem a porta foi quebrada por alguém. Só que aí eu coloquei o alguém. Se eu substituir, por exemplo, assim: Francisco quebrou a porta da sala. A porta da sala foi quebrada por Francisco. É isso. Funciona como aposto. Aposto a gente vai trabalhar num outro momento, que o aposto ele é como se fosse uma explicação para o termo que veio antes. Funciona mais ou menos como hoje as pessoas utilizam muito parênteses, por isso que em português parênteses não pega muito bem. E os vocativos, que é quando você se dirige a alguém. Aí quando você diz assim, escutai, vírgula, meu filho, vírgula, as minhas palavras. Então você tem o vocativo é o meu filho, escutai as minhas palavras. Ele não é nem conjugado, ele não faz parte da estrutura frasal, ele é só para chamar a atenção do interlocutor, ele é para testar o caminho. O próprio espaço urbano se encarrega de contar parte da sua história. Então vamos ver aqui alguns termos para a gente entender como que funciona a questão do substantivo aqui. Aqui inclusive já tem que estar destacado que não vai aparecer. Então espaço é um substantivo que designa o local. Então espaço urbano é o local na cidade. Aí nós temos parte. Parte refere-se a um fragmento do todo. E história também, que não vai aparecer em vermelho aí, faz parte da ideia de substantivo. Como que substantivos eles se caracterizam. Tem história também, pensei que eu não tivesse colocado, mas tem história também. Então, espaço, parte e história são todos substantivos. E vai perceber que é o seguinte: quem se encarrega de fazer o quê? De contar. Quem conta, conta algo. Parte, quem tem parte, parte de alguma coisa. Então, isso daqui, deixa eu até marcar aqui para ficar um pouco melhor. De contar, ele é complemento do verbo encarregar. Parte é complemento de contar. E o de sua história é um complemento da palavra parte. Então, isso aqui é complemento nominal. Isso daqui é objeto. Isso aqui tudo é objeto indireto. Isso daqui é objeto direto. Então, para vocês verem como que os núcleos
dessas funções aí são todas atribuídas para substantivos. E aí, o substantivo ele se divide em algumas categorias que elas são sempre dadas em pares. O que isso quer dizer? Quando a gente separa os substantivos, a gente fala de substantivos dentro de algumas categorias que podem se acumular. Então a primeira delas é entre concreto e abstrato. O que é o concreto? Aquele que você tem existência própria sem depender de outro ser. E o abstrato é aquele que você só consegue atribuir existência a partir de outro ser. Por exemplo, se eu falar menina, é um substantivo concreto. Agora, se eu digo assim, menina, e eu penso, por exemplo, em tristeza. Tristeza depende de alguém para poder existir, ela não tem uma existência. Normalmente os abstratos são ligados a sensações, a estados, a sentimentos. Que nem, por exemplo, fome. Fome é um substantivo abstrato, porque ela depende de alguém para existir. Então, a ideia de abstrato é aquilo que você não consegue mentalmente formar uma imagem sem pensar em alguém ou em alguma coisa. Ainda que você possa figurativizar, por exemplo, falar de amor, a pessoa pensar no coração, pensa que a ideia do coraçãozinho está atrelada à pessoa ainda. Felicidade, desespero e por aí vai. Então, para ilustrar essa parte, eu peguei um quadrinho do Paulo Kilhagen, que tem os créditos aqui para vocês poderem ver depois, lá no www.blueosgatos.com.br. E vamos lá. Aqui que nós vamos ter substantivo concreto e abstrato. Vamos ler então os quadrinhos. Entraram em uma sala feita de papelão e o guardião diz: a sala não deve ser tocada ou libertará um terrível mal. Ok, vocês morreram. Então, assim, o que nós temos de substantivo concreto? Sala, papelão, guardião. E o que nós temos de abstrato? Mal. Porque fala sobre um estado, um sentimento, no caso, a própria questão da maldade. E assim, isso tudo são exemplos que a gente pode pegar de como que você tem substantivo concreto e substantivo abstrato para construir o significado aqui nessa tirinha. Sobretudo, quando você percebe, quando ele fala a palavra mal, ele espera, quando fala terrível, mal. Então eu esperava que os jogadores dele estivessem atentos a isso, mas acabaram fazendo qualquer bobagem e morreram. Na aventura, evidentemente. Aí nós podemos pegar substantivo comum e substantivo próprio. O comum e o próprio são coisas assim mais fáceis de delimitar. Inclusive tem algumas regrinhas aqui. O comum é qualquer coisa, qualquer objeto falado de modo geral. Então quando eu falo, por exemplo, garrafa, quando eu falo refrigerante, quando eu falo bebida, quando eu falo mulher, tudo isso são substantivos comuns, porque eles categorizam coisas com características parecidas. Então, se eu falar, por exemplo, fruta, eu estou falando de uma categoria muito grande. Mesmo quando eu falo o nome das frutas, eu falo maçã, falo laranja, pera, embora elas pudessem ser até classificações, eles continuam sendo comuns porque maçã tem um monte de tipo. E o próprio é quando você pega um objeto particular e você separa de todo o resto. Por isso que o nome próprio em português deve ser grafado sempre com inicial maiúscula. E aqui vamos entrar em algumas exceções nossas. Dias da semana e meses do ano, teoricamente, deveriam ser grafados com inicial maiúscula, mas isso não acontece. Por alguma razão, na tradição gramatical, do contrário do que acontece em outras línguas, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não são considerados substantivos próprios, embora sejam nomes próprios de dias específicos da semana. Meses a mesma coisa: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São nomes próprios, mas em português nós sempre grafamos eles em minúscula. Da mesma maneira,
O que vai acontecer, por exemplo, que muita gente erra. Você vai falar, por exemplo, a nacionalidade de uma pessoa, inglês, britânico, japonês, ou a língua, porque quando muitas vezes a língua e a nacionalidade elas se batem, vocês acabam muitas vezes colocando com inicial maiúscula. Isso só vai acontecer em outras línguas como inglês, como francês. Eu nem vou citar em alemão, porque todo substantivo em alemão é inicial maiúscula, essa é uma regra deles. Então, o que facilitaria muito para a gente se nós tivéssemos uma regra desse tipo. Então, substantivos próprios, excetuando dias da semana, meses do ano, excetuando alguns nomes de medidas que a gente já portuguesou, por exemplo, quilômetros, kilowatts, kilohertz, tudo isso daí nós já grafamos com inicial minúscula, embora o símbolo internacional seja com maiúscula, porque em muitas outras línguas isso é considerado como nome próprio. Não é o caso do português. Então tomem cuidado, quando vocês forem escrever sobre nacionalidades, sobre línguas, sobre meses, sobre dias da semana, nunca grafem isso com inicial maiúscula, a não ser que esteja no começo da frase. Tudo bem? Vamos pegar aqui a história e depois vamos conferir alguns substantivos. E esqueci como chegar na casa da Sandrinha e do Max. Você segue mais 200 metros, vira à esquerda, passa pela praça, vira à direita, segue mais 3 quadras, passa pela rotatória, entra à esquerda na rua arborizada, é o quarto prédio depois da padaria. E amor, uau amor, que memória, você lembra de tudo nos detalhes. Ele esqueceu de novo o desodorante na mesinha da sala. Então vamos olhar aqui os substantivos comuns. Casa, metros, esquerda, praça, direita, quadra, rotatória, rua, prédio, padaria, memória, tudo detalhes, desodorante, mesinha e sala. Lembrando que quando vai colocar aqui depois da padaria, isso nos dá uma ideia de localização. Ele não funciona exatamente como substantivo aqui, ele funciona como um adjunto adverbial, mas isso vocês vão aprender um pouco mais para frente. E aí o que temos de próprio? Sandrinha e Max. Aqui colocados com inicial maiúscula, porque no quadrinho você não vai ter inicial maiúsculo. Na história em quadrinhos, tudo que você pode fazer em termos de fala é sempre com maiúscula, porque facilita na hora de ler e não dá problemas com os caracteres. Aliás, ficou faltando o dia também aqui. Eu esqueci de colocar, mas dia também ele entra nessa contagem. Os nossos substantivos, eles também são contáveis ou não contáveis. Isso é interessante porque quase sempre o que não for contável, quando a gente for trabalhar, por exemplo, com o plural deles dá uma outra noção, não é geralmente uma noção de mais de um. Então, por exemplo, o que a gente conta? Casa, lápis, borracha, livro, etiqueta, mesa, cadeira, porque você consegue dar um número. E se você consegue dar um número, você consegue dar um plural. Lembre-se que plural é sempre mais de um. Agora, o que não é contável não terá plural, ou se tiver plural, ele vai servir para trazer generalizações. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com água, você não quantifica água, ela não conta água, você quantifica volume de água em ml. Então, 300 ml de água e não de águas. Beleza é a mesma coisa. Só que quando você coloca, por exemplo, as belezas do Brasil são a fauna e a flora, esse as belezas não está se referindo só a fauna e flora no plural. Ele está trabalhando como generalização, está falando que todas as belezas no geral se resumem a fauna e flora. Dinheiro, mesma coisa, a gente não faz contabilização de dinheiro, a gente contabiliza valores monetários em algumas moedas. Então, quando a gente trabalha com contável e incontável, a gente está trabalhando sobretudo com a ideia de substantivos que eu consigo medir e que, quando eu tiver um plural, o plural desses substantivos, eles quase sempre trabalharão com generalizações. Que nem aquela coisa, a males que vem para bem.
Males, a palavra mal, que normalmente é um substantivo abstrato, ele tem plural, mas não se refere a mais de um mal. Eu falo de coisas ruins no geral, eu falo de generalizações, porque eu não posso contabilizar isso. Então, isso é interessante porque ele subverte um pouco a lógica do nosso plural. Nessas palavras aqui não contáveis, quando você tiver a possibilidade de colocar plural, você vai trabalhar com generalização. Gente é uma palavra também que não tem plural, porque ela pertence a uma outra categoria, que é a dos substantivos coletivos, que a gente vai trabalhar um pouco mais para o final, os tipos de substantivos, né, quando são coletivos e quando eles não são coletivos. E aí, dentro dos contáveis e dos incontáveis, nós entramos nos coletivos. E os coletivos, a gente entende que são palavras que designam grupos de objetos substantivos do mesmo tipo, ou seja, grupo de pessoas, grupo de animais, grupo de objetos. E essas palavras, quando você diz, por exemplo, assim, uma antologia poética, você está falando de trechos selecionados de um determinado autor. Por exemplo, isso equivale a um trecho. Então você transforma um que seria talvez um plural em uma ideia, em um substantivo que vai ser, nessa situação, um substantivo no singular. Você agrupa. Se o substantivo normalmente ele já junta um monte de seres com as mesmas características, você junta vários desses seres para formar um conjunto deles, que seriam os coletivos. A gente vai dividi-los entre substantivo universal, substantivo coletivo universal, substantivo coletivo particular e também os nomes de grupos. Qual vai ser a diferença entre eles? Os universais não têm plural, exceto em casos muito específicos. Então, eles somente existem no singular. Por conta disso, em termos de concordância, ele sempre vai concordar com elementos que estejam no singular, verbos, outros substantivos que sejam ligados com eles, adjetivos, pronomes, artigos, tudo isso vai estar sempre no singular. E os particulares, que é a maioria do que a gente utiliza, eles vão ser, vamos dizer assim, possíveis de serem colocados no plural porque eles contam como um objeto substantivo próprio. Então, por exemplo, quando eu falei antologia, antologia poética, antologias poéticas se faz necessário e é até possível. E tem os nomes de grupos. O nome de grupo ele é muito parecido com a ideia de substantivo coletivo particular. Com a diferença que é o seguinte, eu utilizo esses substantivos quando eu quero agrupar sem utilizar um nome específico para isso. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte, uma turma de alunos, uma turma de formados no curso tal, uma turma de delinquentes. Percebe que esse turma ele não é específico para alguma coisa, mas ele serve junto com uma locução adjetiva para formar um substantivo coletivo. Então, toda palavra que você puder colocar um D mais alguma coisa para modificar a ideia, você chama de nome de grupo, não é um coletivo por si só. Na prática, não muda muita coisa, exceto quando a gente pensa, por exemplo, no seguinte: se eu tenho um substantivo universal, como a palavra gente, ela não vai se mudar, ela continua a mesma coisa, a não ser uma situação extremamente específica. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Povo é universal. Você pode falar os povos originários da América Latina. Mas aí você está utilizando povo num sentido de generalização, para dizer que há mais de uma população. O termo população ele é um termo, né, particular, não é universal. Povo é. Gente também é universal. Inclusive, você também vai ver algumas expressões, como aparece lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando fala da morte, né? Que ele fala, não, Memórias Póstumas não, no Manuel Bandeira fala a indesejada das gentes. Mas são situações
muito específicas. Aí no caso é gente com sentido de singular, de pessoa, é sinônimo de pessoa, seria mais desviada das pessoas. E galera, que muita gente utiliza, ou utilizava pelo menos, para se referir a grupo. Então vocês têm 3 exemplos aqui de substantivos coletivos universais. Os próximos vocês vão ter de particulares que são muito mais fáceis da gente usar. Colmeia. Colmeia é um coletivo de abelhas, o lugar onde elas se reúnem. Assembleia, onde as pessoas se reúnem com alguma finalidade. Antologia, de textos literários. Alguns utilizam também para música, quando você tem conjunto de CDs, o pessoal também chama de anthology. Batalhão de soldados, elenco de atores de alguma produção. É claro que a gente pode transformar algumas coisas, mas aí mais do ponto de vista metafórico, de particular para nome de grupo, que são esses aqui. Grupo, pessoal, turma, conjunto, bando, isso tudo eu posso utilizar para criar substantivos coletivos, quer dizer, ideias coletivas jogando para o singular. Então, bando de alunos, conjunto musical. Conjunto musical quer dizer conjunto de músicos. Grupo de estudos, pessoal especializado, quer dizer, estou falando de gente que tem especialização. Turma de alunos, turma de formandos. Então, esses são nomes de grupos. Você pode colocá-los no singular ou no plural. O interessante é isso. Eles oferecem a possibilidade de singular e plural, assim como o que nós vimos antes. Entra, por exemplo, quando a gente está vendo lá da nossa tabelinha dos substantivos coletivos, que vocês aprendem lá no fundamental, vocês aprendem coisas, por exemplo, vai que molho de chaves é um conjunto de chaves. Dificilmente alguém usa isso. Você pode usar conjunto de chaves, monte de chaves, talvez. E aí pessoas veem livraria. Livraria e biblioteca são conjuntos de livros. Não são. Livraria é onde se vende. Biblioteca é um espaço físico onde se guardam livros. O que a gente pode utilizar, por exemplo, é conjunto de livros, muitos livros. Aí eu não estou usando mais o nome de grupo. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns coletivos que a gente aprende, muito dificilmente nós usamos. E aí, prosseguindo na divisão, que estamos quase acabando nossa fala sobre substantivos, nós temos substantivos simples e compostos. O substantivo simples ele é formado por um radical só, e o composto é formado por 2. Isso implica em 2 tipos de substantivos que vocês vão ter, ou separado com hífen, ou formado por juntar 2 palavras numa só. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês e comentar um pouco sobre isso antes de fazermos o encerramento, antes de fazermos algumas considerações. Dinheiro é um substantivo simples, um núcleo só. O núcleo, no caso dele, é esse aqui, ó. Dinheiro e esse resto aqui. Deixa eu terminar de pintar aqui. Então, isso aqui é o núcleo de vocês, dinheiro. Eu poderia falar dinheirada, um dinheirão, usando o aumentativo. Então, esse é o núcleo dele. Computador. Comput, no caso, seria o nosso substantivo. Poderia falar computador, computação, computado. E aí, alguns que são compostos. Eu peguei a maior parte deles sem hífen para vocês verem que nós temos muita palavra composta. O vinagre, que vem de vinho, mas acre, porque acre quer dizer azedo. Então seria, em latim, vinagre era vinus acre. Acho que é vinus acrus, alguma coisa assim, para depois rever. Então virou vinagre. Água ardente. Então você tem água mais ardente juntas. Pontapé. Ponta mais pé. Amor perfeito, aqui com hífen. Passatempo. O verbo passar
mas a palavra tempo. Guarda-roupa, guardanapo, girassol e por aí vai. Vocês devem ter percebido que eu não coloquei aqui a divisão primitivo e derivado. E tem uma razão para isso. Teoricamente, qualquer palavra em gramática pode ser dividida entre primitiva e derivada. Substantivos, adjetivos, verbos, advérbios até podem ser colocados nisso. A única palavra que de fato não vai ter uma derivação são pronomes retos e oblíquos. Eles você não deriva. Embora a gente até entenda que plural acontece por derivação. Mas explicando assim bem brevemente, a derivação é o processo que você pega o radical da palavra e acrescenta alguma coisa. Pode transformar ela num substantivo, num adjetivo, num verbo. Isso acontece, no processo derivacional, por meio de sufixos de derivação. Então você pode utilizar o sufixo derivacional para transformar ele em qualquer coisa. Por exemplo, eu pego o verbo, sei lá, o verbo amar. Eu transformo em amor. Se eu pensar na palavra guarda, eu faço guardar acrescentando um R. Então, isso são processos de construção chamado processo de derivação, na qual eu acrescento sufixos e prefixos também. O processo composicional ele também é formado por sufixos e prefixos, mas a gente aqui vai se fixar mais na questão de vocês saberem que existe a palavra primitiva e a palavra derivada em todas as categorias gramaticais. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e nos vemos na próxima aula sobre adjetivos ou qualquer outra que vocês assistam aqui.